Gente, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz pela confiança e espero que possamos compartilhar boas memórias daqui até o final do ano. Eu quero começar ressaltando a vocês que a redação do Enem, ela é dividida em 4 parágrafos. Quais são esses 4 parágrafos? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Para iniciar a aula, eu acho e acredito que durante esse mês inteiro de agora de abril, a gente vai estar vendo introdução, que eu diria que é uma das partes mais importantes da redação, porque aí agora eu vou fazer até uma alusão para vocês que eu fiz com o pessoal tanto do presencial quanto da outra turma do online. Gente, vejam só. Quando a gente vai assistir um filme, pensem, imaginem. Quando a gente vai assistir um filme na Netflix, tipo assim, a gente viu um vídeo passando no TikTok, viu uma parte desse vídeo. Ou se não, não, melhor, a gente tá sem assistir. Todo mundo quer assistir alguma coisa e não faz ideia do que vai começar assistindo. Aí a gente pensa, vou na Netflix ver quais são os catálogos de filmes que tem. Eu fico em dúvida entre 2 filmes. Ambos têm a sinopse. Todo mundo sabe o que é sinopse, né? Sim, Mais ou menos, mais ou menos. Para quem não sabe, ou para quem sabe mais ou menos, não tem problema. Vejam só. Sinopse do filme é um pedaço, é meio que um resumo do filme. Sabe na Netflix, quando a gente, tipo, é isso que eu tô querendo que vocês entendam. A gente vai assistir um filme, só que a gente tá na dúvida se esse filme é bom ou não. Aí vocês sabem aquela partezinha escrita logo embaixo do filme que vem explicando tudo, tipo, dando uma geral do filme, falando o que é que a gente vai ver ao decorrer do filme. E depois disso, a partir disso, a gente vê se vai gostar ou não daquele filme. Vocês entendem? Vocês lembram o que é que eu tô falando agora? Sim. Pronto. A sinopse do filme é isso. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Por que eu tô falando de Netflix no começo da aula? Simplesmente porque a gente precisa pegar um pouquinho disso. Porque, como eu estava dizendo, se a gente está em dúvida entre 2 filmes, o que vai me fazer querer um ou outro é a sinopse dele. Porque se eu tiver uma sinopse atrativa, uma coisa que chame a atenção, vai ser o filme que eu vou querer assistir. Então, se eu tiver uma sinopse bem feita, com uma explicação muito boa, e a outra sinopse é uma sinopse mais ou menos, sem muitas explicações, eu vou querer assistir o filme que a sinopse ela tá melhor. Então, a introdução da redação não é nada mais, nada menos do que uma sinopse de filme. Por quê? Porque quando o corretor da nossa redação pegar e começar lendo a introdução, porque o que é a introdução? É o começo. A introdução é um apanhado geral do que o corretor ele vai ver ao decorrer de toda a nossa redação. Então, na introdução, o que é que a gente faz? A gente pega e diz: a partir de agora, eu vou falar sobre isso, eu apoio minhas teses, os problemas que eu acho são isso, e eu vou, a partir durante a redação, eu vou argumentar porque eu acho isso. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é que eu faço para essa introdução ela ser uma coisa chamativa? Ela o que é que eu faço para que o corretor ele preste atenção na minha introdução e que a minha introdução ela seja diferente das demais? Alguém pode me dizer? A introdução é como se você fosse explicar o que você fosse falar do seu texto. Exatamente. Não, é como se fosse, não, é literalmente o que a gente vai falar durante o texto. É um resumo do que a gente vai falar durante o texto inteiro. Porque a gente não tem o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Pronto, a introdução é isso, é um apanhado geral dos 3. A gente vai dar um resumo do que a gente vai falar durante a redação. Aí, voltando, o que é que eu vou fazer quando o que é que eu vou fazer para minha redação ela ser um texto chamativo? O que é que eu posso fazer para minha introdução ela chamar a atenção da pessoa que vai corrigir a minha redação? Porque eu não sei se vocês que estão aqui, vocês sabem da tecla que o Enem está batendo muito, focando mais em Enem, dessa parte de redação, que é sobre não fazer texto coringa, não ter repertórios coringas e tudo mais. Enfim,
a gente vai ter, nós não teremos repertórios coringas diretamente direcionados a um tema só, como se fosse um tema universal, por exemplo, utopia, que é uma das coisas que os corretores eles estão batendo muito da tecla. Não façam textos prontos. Por quê? Não usem constituição de introdução, porque isso é uma coisa batida. Não usem utopia de introdução, porque é uma coisa batida. Porque, eu vou dar um exemplo a vocês. O corretor, ele pega a redação e ele lê tanto sobre utopia e tanto sobre constituição, que quando ele começa a ler um texto, fica cansativo, porque ele vai começar uma introdução já sabendo do que a pessoa vai falar, porque no texto anterior estava falando da mesma coisa. Então, vamos lá. Vocês vão entender isso melhor ao decorrer da aula. Vamos lá, introdução, como eu disse a vocês, é um apanhado geral de tudo que nós iremos falar ao decorrer do texto. Para que a nossa introdução ela seja uma introdução chamativa e uma introdução que o corretor ele queira prestar atenção, que ele se prenda a ela, a gente vai ter que começar colocando um repertório sociocultural. Mas, Marina, o que é um repertório sociocultural? Um repertório sociocultural ele pode ser um filme, ele pode ser uma série, um livro, um fato histórico ou um conceito filosófico. Gente, já de mão assim, de cara, eu vou dizer a vocês que não se preocupem em relação aos repertórios socioculturais. Porque eu preparei para vocês repertórios socioculturais direcionados para cada eixo do Enem ou de qualquer redação que venha pela frente. Vocês já vão entender isso, não se preocupem. Mas em relação a essa parte que fala sobre repertório sociocultural, saibam que vocês já têm o de vocês. Caso alguém queira usar outro repertório sociocultural, tudo bem. Sim, mas para quem não está entendendo direito o que é um repertório sociocultural, gente, é o seguinte: você pega um tema de redação e a partir desse tema você vai ter que lembrar de um filme, de um livro, de um sociólogo, de um filósofo e vai remeter ao que o sociólogo falou pro texto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Pronto. Por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, essa redação aqui foi do ano passado. Essa pessoa tirou nota 1000. Na verdade, foi da redação de 2024, essa aqui. Essa pessoa, ela tirou nota 1000. E o que foi que ela fez? Ela começou a introdução dela falando, citando um repertório sociocultural. Que nesse caso, essa pessoa, ela citou um sociólogo. E é isso que a gente vai fazer também. Então, esse repertório sociocultural é isso. É quando a gente pega coisas e traz para o cotidiano. É quando a gente tem um tema em mãos e a gente coloca a fala, um pedaço do filme, para fazer alusão com o contexto atual. Todo mundo tá entendendo? Sim. Tá. Então vamos lá. Sim. Para que serve esse repertório sociocultural? Serve para mostrar que você sabe contextualizar o tema, que é justamente isso, para mostrar que você sabe sobre o que você está falando. E você sabe tanto sobre o que você está falando que você está trazendo até repertórios, como filmes, livros, sociólogos, para falar sobre isso, para afirmar que você tem base no que você está repassando. Pronto. Aí agora o que nós temos? Você precisa ligar o repertório diretamente com o problema proposto, que foi o que eu vinha dizendo a vocês. Caso alguém esteja com dúvida ainda e não esteja entendendo, não se preocupem, porque até aqui eu preciso que vocês vão entendendo, só que ao decorrer vocês vão memorizar melhor. Enfim, depois disso nós temos as nossas teses. O que são as nossas teses? Eu costumo dizer que tese ela é o problema do problema. Ou seja, vamos colocar aqui um tema sobre problemas ambientais. Vamos colocar desafios para solucionar o desgaste ambiental no país brasileiro. Nós temos esse tema. A partir desse tema, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar culpados para o meio ambiente ele estar sendo tão desgastado. Eu gosto de usar como teses mídia,
setor midiático e governo, porque são coisas que são super influenciáveis. Por exemplo, por que o governo ele seria uma tese pro meu texto, pro meu problema ambiental? Porque a partir do momento que o meio ambiente ele está sendo desgastado e isso não está melhorando, é porque, infelizmente, o governo ele não está tendo uma visão direcionada a esse desgaste ambiental. Logo, o governo ele é o problema do meu problema. Por quê? A coisa ruim é o meio ambiente estar sendo desgastado. E a coisa pior é o governo não estar fazendo nada para solucionar isso. Então, o governo é o problema do meu problema. Então, o que são teses? Problema do problema. Tese é o que causa o meu problema. Vocês estão entendendo ou eu estou falando muito embolada? Tô entendendo. Tô. Pronto, vocês estão também, pessoal? Sim, tô Tá. entendendo também. Pronto, beleza. Então vamos lá. Nós temos duas teses. Eu citei o governo e agora eu vou falar sobre a mídia, sobre o setor midiático, que é o que eu gosto muito de usar. O porquê a mídia também acaba sendo um problema. Simplesmente porque se o setor midiático, ele não... Vocês sabem que hoje a mídia ela é extremamente importante para movimentar coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse caso, se o meio ambiente ele está sendo desgastado e a mídia não está dando a devida importância a isso, a mídia não está mostrando que isso é um grande problema e que isso vai acarretar malefícios não só hoje para a sociedade atual, mas também principalmente para as próximas sociedades que virão. Então, se a mídia ela não está colocando isso em destaque, isso vai continuar sendo problema. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Pronto. Então vamos lá. Isso são as nossas teses. Não se preocupem também, porque vocês já têm teses prontas. Como eu disse a vocês, eu gosto de usar tese como mídia e governo. Porém, caso alguém queira usar outras teses, podem usar. Por exemplo, gente, o que vocês acham por que vocês acham que o desgaste ambiental ele continua persistente na sociedade? Qual seria o que estaria ocasionando isso? Alguém pode me dar um exemplo? As indústrias. Pronto, exatamente. Aí ele vai falar sobre as indústrias de tese. E vocês estão entendendo o que é tese? Sim. Pronto. Vamos lá. Sim, Então, agora, próximo passo. Normalmente, dois argumentos, que foi o que eu falei a vocês, duas teses. Os que vai desenvolver nos parágrafos seguintes. Como assim desenvolver nos parágrafos seguintes? Vejam só. A minha tese 1. E se vocês não estiverem entendendo isso tão aprofundadamente agora, não se preocupem, porque nas próximas aulas vocês vão entender. Vejam só, a minha tese 1, ela vai ser o que eu vou abordar no meu desenvolvimento 1. Por exemplo, se eu estou falando que o governo ele é o culpado do desgaste ambiental, ele permanecer na sociedade, logo, não adianta chegar e dizer, o governo é o problema. E o meio ambiente ele está desgastado por culpa do governo. Eu tenho que explicar o porquê eu estou afirmando que o governo ele é o problema. Não adianta eu chegar e dizer que, sei lá, gente, vejam só, se eu chegasse aqui e dissesse a vocês, amanhã eu não vou, vocês iam entender? Não, o que ia ficar faltando? Não vai pra onde? Exatamente, eu não vou pra onde? E é exatamente isso que a gente tem que fazer, porque a gente tem que dizer que o problema é o governo. Só que aí aqui tá. O governo é o problema por quê? Se o governo vai ser a minha tese 1, a minha problemática 1, a minha problemática 1 vai ser o assunto do meu desenvolvimento 2. Então, eu vou ter outro parágrafo inteiro para argumentar
para defender que o governo é o culpado por causa disso. Entendeu? Então, eu vou falar que o governo ele é o culpado e vou dizer por que ele é. O governo é culpado por causa disso, disso e disso. E por conta do governo, o meio ambiente é desgastado. A mesma coisa eu vou fazer com a minha tese 2. Eu vou chegar, vou dar o problema, no caso, a mídia, e vou dizer por que a mídia é o problema. Beleza? Tá. Pronto. É isso que vocês precisam entender para a introdução. Agora vamos lá. O que mudou ou pesa mais hoje? Repertórios têm que ser produtivos. Não adianta eu chegar aqui e jogar uma Utopia de Thomas More ou jogar um Platão, como as pessoas usam muito, ou jogar a Constituição. Não adianta, porque esse é texto batido. E até adianta, se eu souber manusear e fazer com que ele fique completamente coesivo, que ele bata 100%, ele tenha muita coerência ao decorrer do meu texto. Então é isso que eu preciso fazer. Nada de introdução genérica, ou seja, introdução que todo mundo usa, que dá para tudo. Clareza, palavras difíceis, mais clareza e menos palavras difíceis. Às vezes a gente pensa que quanto mais palavras difíceis tiverem ao decorrer do texto, melhor ele fica. Mas na verdade não é. Você precisa escrever bem, com clareza. Se você escrever a redação inteira com palavras difíceis e não entender o que você está falando, não adianta. Por isso, vocês têm que escrever com mais clareza e menos dificuldades, menos palavras difíceis. É bom acrescentar uma palavra ou outra? Sim. Mas colocar o texto inteiro com palavra difícil não adianta de nada. Isso não vai acrescentar nota e às vezes você acaba até perdendo fazendo isso. Pronto, pessoal, vejam só. Aqui, nessa redação, agora vocês vão entender melhorzinho o que eu estava falando. Eu vou apagar porque isso aqui foram das outras aulas. E agora eu vou pintar com vocês. Vou começar com vocês. Pronto, tá todo mundo prestando atenção aqui em mim? Sim. Sim. Eu quero que vocês leiam. Dá para todo mundo ler o que eu estou transmitindo? Sim. Pronto. Eu quero que vocês leiam essa primeira introdução, esse primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, e digam a mim se vocês conseguem ver, me digam se vocês acham que esse texto, ele é um texto corrido ou ele é um texto dividido? Dividido. 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 Muito bem. Dividido. Todo mundo consegue ver que isso é um texto dividido? Sim. Pronto. Agora eu pergunto para vocês. Quais são as minhas divisões? Bem, pessoal, vejam só. Vocês lembram que eu falei que para começar a redação a gente precisa de um repertório sociocultural? Um repertório que ele deixe o nosso texto melhor, mais chamativo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar pintando a redação com vocês. O sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos. Alguém pode me dizer o que é o sociólogo e professor Boaventura de Santos? Dentro da introdução. De acordo com o que eu estava falando. Porque eu disse que a gente precisa começar com o quê, gente? Repertório? Com o repertório. Se eu preciso começar a minha introdução com o repertório, é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estou citando um repertório sociocultural. Nesse caso desse texto, o meu repertório sociocultural, ele foi um sociólogo. Foi um professor. Então, o que foi que ele fez? O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar o texto, nós iremos começar o nosso texto apresentando o nosso repertório.
tá? Mas, Marina, adianta eu chegar aqui... Gente, vejam só. Se eu pegasse essa redação e eu começasse com o sociólogo e professor Boaventura de Santos, aqui fosse um ponto. Falei sobre esse sociólogo. E a partir daí, só de falar desse sociólogo, eu pulasse para... Nesse sentido, ao analisar o odierno contexto, é perceptível que a população idosa é marcada pela sociologia defendida pelo professor. Tá. Se eu chegasse e lesse esse texto para vocês, vocês iriam entender? Não. Não. Todo mundo concorda que se eu chegasse e simplesmente jogasse o meu repertório sem explicação nenhuma, iria ficar incompreensível? Sim. Tá. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso repertório. Lembrem-se disso. É até bom que vocês anotem. É muito importante vocês entenderem esse passo a passo e principalmente entender que a redação ela não é a introdução, ela não é um texto corrido. Na verdade, a redação inteira ela não é. Os nossos 4 parágrafos, eles são divididos, cada um. Então vamos lá. Gente, para começar, eu quero que todo mundo fale. Para começar a redação, a gente vai começar colocando o quê? Repertório. 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 Tá, todo mundo entendeu. Outra pergunta. Adianta eu chegar aqui e jogar o meu repertório e não dar explicação sobre ele? Não. Não. Tá. Que bom que vocês estão entendendo. Então vejam só. Agora vocês me perguntam, Marina, dependendo do tema da redação, eu não vou conseguir lembrar de um repertório. E o que é que eu vou fazer quando eu não lembrar de um repertório? Gente, nessa aula de hoje eu vou dar uma repassada bem por cima, mas aí vocês vão ver que eu separei. Eu já falei sobre isso, mas agora que eu estou explicando, eu acho que vocês vão entendendo melhor o que foi que eu fiz. Eu separei 8 repertórios para cada eixo da redação. Mas o que quer dizer isso? Independente do tema que cair na redação, vocês vão ter um repertório sociocultural para falar sobre ele. Tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. Pronto. É isso. Todo mundo aqui, vocês nem sabem, mas vocês nem sabiam, mas agora sabem. Todos vocês já têm repertórios socioculturais para cada tema. Sabe aqueles professores que no final do ano eles pegam e falam: "Ah, eu acertei o tema do Enem 2026." Pronto. A gente vai fazer isso, porque tem gente que começa a treinar redação e eles treinam por tema. Só que a gente não vai fazer isso, a gente não vai treinar por tema. A gente vai fazer uma coisa que vai nos dar muito tempo. Por quê? A gente não vai treinar por tema, a gente vai treinar por eixo, que é quase a mesma coisa do que o tema. Mas não se preocupem agora se vocês não souberem o que é eixo, daqui a pouco eu vou falar. Enfim, vamos lá. Nessa primeira parte que eu falo sobre o sociólogo, eu estou citando o meu repertório. Como vocês já sabem, não adianta eu chegar e falar do repertório. Não adianta eu chegar e dizer que esse sociólogo ele tem a ver com o tema. Não, agora eu tenho que explicar. Primeiramente, eu tenho que explicar o quê? Eu tenho que explicar o que foi esse sociólogo, ou o que foi esse repertório e o que é que ele defende. Porque, do mesmo jeito que eu expliquei a vocês, não adianta eu chegar aqui e falar o sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos. Eu posso saber quem foi esse sociólogo, mas eu posso não saber. E eu, corretor, preciso que a redação ela venha completamente explícita para mim sobre o que é que você está querendo repassar. Por isso que a gente vai colocar o repertório e logo após iremos fazer a explicação do nosso repertório. A gente vai dizer o que se passa no filme, o que se passa na série, o que o sociólogo defende, o que o filósofo defende.
E é exatamente isso que essa pessoa está fazendo aqui, ó. Afirma que a sociedade vive uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica de racionalidade ocidental. Vocês conseguem enxergar isso? O que foi que ele fez aqui, que eu pintei de azul? Ele deu o repertório, só que ele não só deu o repertório, como ele explicou o que esse repertório repassava. Vocês conseguem entender e enxergar isso? Sim. Tá. Porque ele fala o quê? Afirma. Ele já começa falando. Quem afirma? O sociólogo. Então, o sociólogo afirma que a sociedade vive uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica de racionalidade ocidental. Ponto. Ele falou o que esse sociólogo defende. Ele defende o quê, gente? Uma sociologia das ausências. E, de qualquer forma, ele explica até o que é sociologia das ausências. Porque o que é? Uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados. Então, ele fala que essa sociologia das ausências é pelo fato de algumas pessoas, alguns determinados grupos serem invisibilizados, não terem importância na sociedade. Ponto. Se eu chegasse e desse o meu repertório, explicasse o meu repertório e não contextualizasse, ou seja, e não trouxesse ele diretamente relacionado ao tema pedido, iria fazer sentido? Não. Não, exatamente. Porque se a redação ela tá me dando um problema, eu tenho que argumentar sobre esse problema. Pronto, então vamos lá. O que é que ele vai fazer agora? De outra cor, eu vou pintar. Ele vai falar, nesse sentido, ao analisar o odierno contexto brasileiro. Gente, o que foi que ele fez aqui? Ao analisar o odierno contexto brasileiro. Ele não jogou, ele não me deu o repertório e a explicação dele e parou por aí. Ele trouxe tudo isso para o contexto atual. Ele quis dizer que o sociólogo falou isso e o que o sociólogo falou tem a ver com a sociedade, sim. Entendeu? E mais o que é que tem a ver? Nesse sentido, ao analisar o odierno contexto brasileiro, é perceptível que a população idosa é marcada pela sociologia defendida pelo professor. Aí agora eu posso fazer isso. Porque qual foi a sociologia defendida pelo professor? A sociologia das ausências, que fala que alguns grupos eles são invisibilizados. E a partir do momento que alguma coisa ela é invisibilizada, ela deixa de ter importância. Vocês entendem? Sim. Então foi isso que ele fez. Ele disse que o sociólogo defende isso. Na verdade, ele me deu o meu sociólogo, dividam por parte. Ele me deu o meu sociólogo, ele falou o que meu sociólogo quis dizer e logo após ele contextualizou. Ou seja, ele trouxe para o contexto atual brasileiro que o que o sociólogo afirmou, ou em outras épocas, ainda tem coerência no contexto atual. Então, continuando. Já que o envelhecimento desses indivíduos testemunha um descaso social, de desassistência e preconceito, marcado por perspectivas que dificultam a qualidade de vida e a inclusão social. Depois do que eu expliquei para vocês, pronto. Vamos lá, gente. O que eu pintei na cor verde é chamado de quê? Repertório. Repertório. O que eu pintei na cor azul é chamado de quê? Explicação do repertório. Explicação do repertório. Exatamente. E agora o que eu acabei de pintar de cor rosa ou bege salmão
é chamado de quê? Contextualização. Contextualização. Exatamente. Então, vocês estão conseguindo enxergar agora essas divisões da minha introdução? Essas repartições? Sim. Tá. E agora, para finalizar, o que é que eu vou fazer? Para fazer o fechamento do meu texto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar sobre as minhas duas teses. Gente, o que são teses que eu já falei? Alguém pode me explicar o que é tese? É o problema do problema. Isso, o problema do problema. Exatamente. O que foi que essa pessoa fez aqui? Vamos lá, deixa eu ler para vocês. Por isso, urge uma discussão sobre essa problemática, a qual é sustentada não só pela negligência estatal, mas também pela omissão midiática. Gente, o que seria a minha tese 1? Alguém pode me dizer o que seria a minha tese 1? Pela negligência estatal. Negligência estatal. Exatamente. E o que seria a minha tese 2? Omissão midiática. Omissão midiática. Pronto. Até aí vocês conseguiram entender direitinho? Sim. Então vamos lá. Eu quero Sim. que agora todo mundo que está na aula pegue um caderninho e anote o que eu vou falar. Quando todo mundo tiver com um caderno e uma caneta, me fala, por favor, que eu vou ditar para vocês, porque depois eu vou mandar esse material, aquele todo pintado, para vocês e fica mais fácil de vocês entenderem o que foi que eu fiz. Posso começar falando? Sim. Sim. Peraí, eu tô pegando. Tá. Pode falar. Pronto, vamos lá. Vocês vão colocar em primeiro repertório. Vocês colocam primeiro, tracinho, repertório. Na próxima linha, ou do jeito que vocês quiserem, vocês vão colocar em segundo lugar, explicação do repertório. Vou esperar para vocês escreverem. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar a contextualização. Para quem não lembrar o que é contextualização, vai colocar um parênteses e vai explicar que contextualização é a explicação do repertório para o contexto atual. Coloquem assim, alusão do repertório para o dia a dia. E para finalizar, vocês vão colocar em terceiro lugar, em quarto lugar, tese 1 e tese 2. Pode repetir, por favor, sobre a contextualização? Tá, eu vou repetir tudo de novo. Vejam só. Primeiro lugar, repertório. Segundo lugar, explicação do repertório. Terceiro lugar, contextualização. Entre parênteses, vamos colocar assim: retomada do repertório para o contexto atual. E em quarto lugar, vocês vão colocar tese 1 e tese 2. Todo mundo conseguiu escrever? Sim. Tá, alguém quer que eu repita? Não. Não. Tá, beleza, então vamos lá. Para fechamento, todo mundo entendeu isso aqui que eu repassei, não foi essas divisões? Sim. Sim. Alguém tá com alguma dúvida? Se tiver, podem falar. Porque agora a gente vai pular para outra parte. E aí, todo mundo conseguiu entender o que é que a gente vai fazer ao decorrer da redação, da nossa introdução?
Entendi. Tá. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes. Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Sim. Sim. Tá. Vejam só, agora a gente vai para uma das partes mais importantes da nossa aula. O que é? Qual vai ser essa parte tão importante? A gente vai começar com as nossas introduções coringas. Que na verdade, essa parte aqui, ó, caso alguém tenha impresso, pode até colocar um xizinho, porque isso aqui a gente não vai usar. Eu facilitei, coloquei outra coisa para vocês, que fique mais fácil de memorizar. Pronto, gente, vejam só. Essa partezinha que eu fiz, foi o corte que a gente fez, que é primeiro repertório. Pronto. Todo mundo consegue ler o que eu tô compartilhando? Sim. Sim. Vou perguntar para Mauro. Mauro, tu pode me dizer, essa cor em verde, ela é o quê? O repertório? Exatamente. Ela é o repertório do meu texto. Essa parte em rosa, ela é o quê? Explicação do repertório. O Exatamente. argumento. A explicação do meu repertório. Agora, para todo mundo. Essa corzinha azul, ela é o quê, gente? Contextualização. Atualização. Retomada do repertório para o contexto atual. Isso, exatamente. Que é contextualização. E essas aqui são as nossas teses. Pronto. Ainda bem que vocês entenderam essa divisão. Estou muito feliz por isso. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vocês sabiam que todo tema de redação, ele tem um eixo? Alguém sabia Sim. disso? Pronto, agora eu vou dizer a vocês o que é um eixo. Porque muita gente pode não entender o que é eixo. Gente, vejam só. Eixos, eles são a vida do nosso tema. O eixo, ele é a parte principal, é o foco do tema. É tipo, por exemplo, para vocês entenderem melhor, o que seria um eixo? Gente, quando eu pego esse tema do Enem de 2024, que fala sobre desafios para valorização da herança africana no Brasil, vocês acham que esse tema, ele tem a ver, alguma coisa a ver com, diretamente, não é alguma coisa a ver não, é uma coisa diretamente relacionada a isso? Então vejam só, quando eu pergunto a vocês, primeiro, quando vocês leem essa parte de desafios para a valorização da herança africana no Brasil, vocês sabem que a gente vai falar sobre o quê? Cultura. Povos indígenas. Cultura, povos indígenas. Dignidade da pessoa humana. Pronto, ela falou o eixo. Ela entregou o eixo já. Enfim, parabéns. Vamos fazer isso. Desafios para a valorização da herança africana. Então, isso cabe cultura, isso cabe falar sobre os povos tradicionais, no caso, a população africana, na verdade. Então, o que é que ele quer? Ele quer falar sobre a valorização da herança africana, tá? Então, quando eu bato o olho aqui, eu sei que eu vou falar sobre os africanos. Eu sei que eu vou falar sobre pessoas negras, tá? E aí, agora, eu venho para os eixos. Pessoal, vocês acham que o eixo de saúde, ele está diretamente, eu tô falando assim, quando eu bato o olho no tema, eu leio o tema, eu automaticamente penso em saúde, sim ou não? Não. Todo mundo concorda que é não?
Ela fala muito certo. Não. Mas por que não? Porque quando eu bato o olho no tema, eu vejo que saúde, por mais que ela seja impactada, sim, por mais que ela tenha alguma influência sobre isso, ela não é o meu eixo principal. Não é uma coisa que eu leio o tema, li essa frase e automaticamente eu penso em saúde. Então, não está diretamente relacionado. Não é uma coisa que eu bati o olho e eu pensei, isso tem tudo a ver com saúde. Não. Tem alguma coisa a ver com dignidade da pessoa humana? Sim ou não? Sim. Sim, exatamente. Por quê? Porque todo mundo, seja de onde for, como seja, tem que ser digno, porque todos nós nascemos com os nossos direitos. Então, vocês acham que uma pessoa ou que determinado grupo que é invisibilizado, que é deixado de lado da sociedade, que não tem importância ou que não se encaixe mais nos hábitos da sociedade, vocês acham que essas pessoas elas estão tendo as dignidades dela como ser humano? Quando essas pessoas elas deixam de ter os direitos necessários, quando elas deixam de poder participar de determinada coisa, ou quando elas deixam de ser visibilizadas, vocês acham que elas estão tendo dignidade? Não. Não, Não. Não, porque elas não estão tendo lugar de fala. exatamente. Elas não estão tendo lugar de fala. Elas não estão sendo o quê? Valorizadas. Elas estão sendo desvalorizadas por não se adequarem a padrões exigidos e colocados na sociedade. Porque não é como se isso fosse uma lei ou como se isso fosse uma coisa certa. É porque a sociedade ela criou um padrão e se você não segue mais esse padrão, automaticamente você é descartado. Você é invisibilizado, você é deixado de lado. E a partir do momento que você não tem os seus direitos por isso, como o esquecimento, como a sua cultura, ela é esquecida, ela é invisibilizada e ela é tomada como uma coisa fútil, como uma coisa que não serve mais, você não está tendo os seus direitos. Porque todo mundo tem o direito de ter a sua cultura. Pronto. Então vocês entenderam que dignidade da pessoa humana faz sentido. Vocês entenderam outra coisa. Quando eu falo sobre ser discriminada apenas por uma cor de pele, vocês acham isso certo? Vocês acham que eu, por ter uma cor de pele escura, por eu ter uma cor de pele escura, eu não posso ir em determinado lugar, ou eu não posso fazer determinadas coisas apenas pela minha cor de pele. Vocês acham isso certo? Não, seria Não. preconceito com a pessoa. Exatamente. Então, se estão tendo esse preconceito